Repórter. Buenos dias, está no ar o Papo de Repórter, programa que vai ao ar nas manhãs de sexta-feira nos canais do Século Diário, no YouTube, nas plataformas de áudio e no site seculodiario.com.br, trazendo resumos dos acontecimentos aqui no Espírito Santo. Você pode acompanhar a gente também no Instagram, que é @tvséculo. Eu sou Vitor Taveira, hoje trazemos como assunto da semana a luta pela permanência da professora Jaciara Pires, da Universidade Federal do Espírito Santo. Tem gerado várias manifestações e uma campanha, né, que a gente acompanhou no noticiário dessa semana. E temos como convidado para falar sobre isso o Gustavo Seferia, que é presidente do ANDES, Sindicato Nacional dos Docentes, né, dos Professores de Ensino Superior, e ele é professor da Universidade Federal de Minas Gerais. Gustavo, obrigado pela presença aí. Você estava em Vitória, né, essa semana, Exato, agora Vitor. de volta à distância, mas conversando com a gente aqui um pouco sobre esse tema, né? Bom, Vitor, queria agradecer aqui o convite, saudar a todas, todos e todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Estive aí em Vitória ontem, fiz um bate e volta para poder lidar justamente com essa luta que cada dia toma mais força em defesa da professora Jaciara, seu cargo e toda a sua luta. Uhum. Bom, a gente vai chamar daqui a pouquinho o Gustavo de volta. Lembrando que o programa hoje ainda tem as dicas culturais no bloco de rolê, mas antes vamos para o nosso tradicional giro de notícias. Bem, noticiário da política, Pasolini tem até 30 dias para esclarecer sobre área VIP na Arena Verão. Requerimento do vereador fez um pedido de informação após denúncia de uma área VIP, né? Feita ali na apresentações gratuitas na praia de Camburi, que foi divulgada nas redes sociais pelo Parcial, né? Então, essa questão está rendendo aí no noticiário. Movimentos progressistas tentam barrar investidas da direita bolsonarista. A reportagem fala das candidaturas de João Coser e Camila Valadão como nomes da esquerda que podem fazer frente às estratégias do campo conservador no Espírito Santo em 2024. Temos também a notícia de Cachoeiro de Itapemirim. Vitor Coelho faz um governo razoável, afirma Carlos Castiglione, o petista que é ex-prefeito, né? Fala sobre a pré-candidatura dele, tentando voltar à prefeitura de Cachoeira, mas tem evitado críticas ao atual mandatário Vitor Coelho. Notícia também da política: a comissão provisória do MDB no estado deverá ser mantida por mais 90 dias. O Ricardo Ferraço, vice-governador que hoje lidera o partido, se reuniu com o ex-presidente e ex-deputado federal Lelo Coimbra. Falando um pouco da luta dos movimentos sociais, temos como um dos destaques que até 20 mil pessoas são esperadas no manifesto LGBTI+, na Serra. O evento chega à 14ª edição, com uma programação cultural muito ampla. Acontece nesse domingo, dia 21, né? Já antecipando nossa agenda, né? Então, lá na Serra, a expectativa grande para esse evento, que costuma ser, inclusive, o maior do estado, né? Ainda nesse tema, a Serra também vai ter o segundo mutirão de retificação de nome e gênero para pessoas trans. As inscrições devem ser feitas por meio de formulário online e as ações vão acontecer no CRAS de Laranjeiras. Essa notícia também está aí na página do Século Diário, para você acompanhar mais informações. Também a notícia é que o DCE, o Diretório Central de Estudantes da UFES, prepara a agenda de lutas por tarifa zero no transporte público. A mobilização está acontecendo depois do aumento da passagem no Transcol. O primeiro ato está previsto para acontecer no dia 7 de fevereiro. A notícia também é que atingidos do Espírito Santo e Minas Gerais formam um grupo para reivindicar saúde e restauração ambiental. A contaminação dos alimentos foi confirmada por uma pesquisa da AECOM e exige ações urgências e incidência na repactuação, afirmam os atingidos. Outra notícia que tem aí balançada aí nessa semana é que o título da reportagem é Blocão e Prefeitura discutem alterações no decreto que disciplina blocos, né? Falando do carnaval de Vitória, a mesma questão está acontecendo também em Vila Velha, mas em Vitória os representantes do Blocão, que é o bloco, a Liga dos Blocos de Rua de Vitória, está discutindo com a gestão municipal. Até, né, hoje, sexta-feira, podem ser apresentadas sugestões de alteração e está sendo feito esse diálogo tardio, né? Deveria ser feito antes, mas a normativa da prefeitura desagradou os blocos, né, que não foram consultados, e agora estão reivindicando alterações, né, contra certas restrições que
dificultam ou até podem inviabilizar o acontecimento dos blocos de rua, que são uma grande tradição, né, do carnaval. Falando aí dos nossos canais, né, no YouTube, nas plataformas de áudio, temos a entrevista do Pocando pelo Mundo com o Rodrigo Aragão, cineasta do gênero de terror, né, oriundo de Guarapari. Ele fala um pouco da trajetória dele, do sucesso internacional e dos novos trabalhos, né, 2 novos trabalhos que ele vai lançar aí em breve, já está trabalhando neles, em primeira mão, falando para a gente. Temos também a notícia na entrevista do século, a entrevista com Gabriel Nadip, da CUFA, Central Única das Favelas do Espírito Santo, falando sobre os projetos da entidade, né, em várias áreas como esporte, cultura e empreendedorismo. E no Politicast, que vai ao ar domingo a partir das 9 horas, conversamos com dirigentes do Partido dos Trabalhadores, PT, em São Mateus, que falam sobre a candidatura própria que o partido está postulando, né, com a pré-candidata já estabelecida, e também da avaliação da atual conjuntura de São Mateus e da chapa de vereadores que vem sendo montada. Bom, fechamos então brevemente aí nosso resumo das notícias da semana e vamos para o assunto principal dessa semana. Bom, a notícia que saiu no noticiário: sindicatos e pesquisadores contestam parecer que pede exoneração de professora. A Jaciara Paiva tem apoio de movimentos e lideranças políticas que demandam a atuação da reitoria no caso. Então, a gente acompanhou nessa semana um abaixo-assinado, né, tem circulado, reunindo assinaturas de nomes, inclusive, muito conhecidas, tanto aqui do Estado como fora do Estado, em apoio à professora Jaciara. Também tivemos manifestação na UFES e tivemos uma reunião, né, da professora, dos representantes, né, do caso do Andes, o Gustavo está com a gente conversando, o Gustavo Ceféria, e também diretores da ADUFES, né, que é a Associação dos Docentes da UFES, o Movimento Negro, movimentos sociais estiveram presentes, estudantes participaram do ato, né, servidores e movimentos em geral. A questão, para resumir, né, que a professora Jaciara Paiva foi aprovada em 2013 num concurso para o Departamento de Linguagens, Cultura e Educação da UFES, mas ela ficou em segundo lugar, né? Tinha só uma vaga e ela ficou em segundo. Ela foi aprovada, né, pela sua nota e tal, mas ela não, né, você tem os candidatos aprovados, eles estão passíveis de ser convocados, né, já que eles são suplentes, né? Mas ela não foi aprovada em primeiro lugar, então outra pessoa, né, assumiu a vaga. Em 2017 foi lançado outro concurso, né, pelo mesmo departamento, e ela entrou na justiça alegando que o concurso dela teria validade ainda, então ela deveria ter sido convocada ao invés de ser feito outro concurso. Por fim, em 2018, o próprio departamento e a administração da UFES decidiram manter a professora, cancelar o outro concurso que havia sido lançado. Enfim, a questão ficou na justiça. Ela estava com mandado de segurança, então ela estava atuante, né, atuando como professora. E agora, em 2028, né, 28 de dezembro de 2023, um despacho da Procuradoria Federal da UFES pediu a exoneração dela do cargo. O Gustavo pode falar melhor para a gente, que ele é da área, inclusive, do direito, né? Mas queria destacar que Jaciara é uma professora muito ativa, né? Uma militante também do movimento negro, né? Uma das poucas professoras negras na UFES. Felizmente tem aumentado esse número, mas ainda muito, né, timidamente, né? Dada a proporção aqui no Brasil e no Espírito Santo, né, de pessoas negras. Então é um posto que ainda existem poucos, isso tem mobilizado muito, e ela ainda é uma dirigente sindical, né? Ela foi vice-presidente da DUFES até o final do ano passado, e agora, inclusive, está no Andes, né, o Sindicato Nacional dos Professores, que temos aqui o Gustavo como presidente. Bom, fiz esse preâmbulo todo, Gustavo, para você contar um pouco para a gente como está sendo essa argumentação, por que há essa diferença de entendimento sobre a questão da permanência ou não da professora. Bom, obrigado, Vitor, por colocar essa questão. Eu prometo aqui que não vou gastar os ouvintes com juridiquês, com palavrório, mas ser também rigoroso tecnicamente para lidar com a situação. A administração da universidade, nesse momento, representada fortemente pelo professor Paulo, que é o reitor da UFES, e também pelo professor Francisco, que é o procurador
federal, que está lotado na UFES nesse momento, apontam que uma decisão judicial que não conferiu a Jaciara o direito líquido e certo de estar no cargo seria a possível justificativa para que ela venha a ser exonerada nesse momento. É importante a gente ter em conta que a Jaciara, de fato, entrou com um processo judicial para poder assumir o seu cargo público no ano de 2017. E ela tinha razão nesse momento, tanto é verdade que assumiu o cargo e desde então trabalha na Universidade Federal do Espírito Santo. Esse processo judicial ele foi compreendido tanto pela administração da UFES quanto pela própria professora Jaciara como superado. Né? O recurso que a universidade tinha apresentado ele foi objeto de desistência. E entendendo que, seja pelo departamento da JACE, seja pelo conjunto dos órgãos de gestão da UFES, ela deveria estar no cargo. Essa foi uma decisão administrativa interna também da Universidade Federal do Espírito Santo. Acontece que todo caso em que o poder público ele sofre algum revés na justiça, ele é mandado necessariamente para a segunda instância, é aquilo que a gente chama de remessa necessária, né? E essa remessa, ela não tem qualquer tipo de condão de trazer efeitos direta e imediatamente às pessoas, inclusive, afetadas naquela demanda. Sobretudo porque, nesse caso, não teve nenhum recurso específico tratando do caso da Jaciara. Essa remessa, ela tem serventia de fazer jurisprudência para casos outros semelhantes. E o posicionamento que foi firmado na Justiça foi de que os professores e professoras, né, os servidores de modo geral, não têm direito líquido e certo de serem chamados para suas vagas em situações assemelhadas a essa da Jaciara. Acontece que a universidade quis chamá-la. A universidade a chamou, né, em 2017 e desde então praticou toda uma série de atos que referendaram a perfeita condição dela enquanto servidora da universidade. Isso, por si só, não traz nenhuma obrigação para a UFES de exonerá-la, né? É ter essa decisão que foi revertida e tudo mais. E tem uma situação que ela é ainda mais grave, eu queria deixar isso daqui de forma muito enfática, Vitor. Nesse momento, a JACE, que não é só apenas reconhecida como uma grande liderança do movimento negro no Espírito Santo e além, ela é dirigente sindical. E no nosso país, nós conquistamos como um direito dos trabalhadores e trabalhadoras de modo geral, mas em específico dos dirigentes sindicais, a manutenção nos seus cargos, nos seus postos de trabalho, como garantia da consecução das suas tarefas políticas de representação da categoria. A Jaciara não pode ser dispensada. A Jaciara tem um veto e se eventualmente a UFES praticar essa exoneração, ela vai estar ferindo um dos mais sagrados direitos sociais que existem no nosso país. Nunca na história do Andes, nem na ditadura, e o Andes existe há mais de 42 anos, nem na ditadura, nem sob Bolsonaro, algum diretor foi ameaçado de exoneração. Nunca nenhum diretor foi exonerado. Está na caneta do professor Paulo, reitor da Universidade Federal do Espírito Santo, a responsabilidade de cometer uma atrocidade como essa nesse momento. Pois é justamente para evitar perseguições, né, políticas que seguir esse mecanismo não só, né, entre os professores, mas em várias categorias, né? E ter essa representatividade, como você falou, né, dela, né, como uma professora negra, atuante. Então, assim, o que eu estou entendendo é que, na verdade, assim, havia a UFES, antes de lançar o concurso, poderia ter optado por convocá-la, né? Não fez. E logo em seguida, diante da judicialização, a UFES desiste de contratá-la, né? Desculpe, desiste do concurso e a contrata. Ela foi admitida dentro de toda a legalidade, né? Exato. Então, como é que foi essa reunião? Porque vocês expuseram isso, né, para o reitor e para o procurador. Exato. A reunião ela foi num tom bastante amistoso, né? Foi uma reunião que, entendo,
a universidade reconheceu a gravidade da situação, tanto é verdade que tinham muitas pessoas, muitas autoridades dentro dessa reunião, para além do procurador, do reitor, pró-reitoras, chefes de gabinete, entre outras tantas figuras estavam ali na representação da UFES e que pudemos apresentar, não só enquanto representações políticas, mas jurídicas também, da professora Jaciara, as razões que entendemos que não há cabimento para essa exoneração, razões técnicas, jurídicas, muito bem sustentadas, né, nesse sentido, mas também essas motivações que elas são de ordem política, entendendo que a questão da exoneração da professora Jaciara é um ato discricionário do reitor, e existem interpretações e possibilidades que dão, sim, sustentação para que ele possa mantê-la no seu cargo. Será uma opção, é um ato de vontade do reitor exonerá-lo ou não. Ele não é obrigado, não é uma condição que é inexorável. E isso foi apresentado de uma forma muito explícita. É importante aqui frisar, e nas palavras da professora Jaciara, que há nitidamente uma conotação que ela é marcada pelo racismo estrutural que marca a sociedade brasileira, que marca o que são as reminiscências da escravidão colonial na existência, sobretudo das pessoas negras, já que a gente está falando aqui da exoneração, não é um mero acaso. Potencial, pela primeira vez de uma dirigente do Antissindicato Nacional, na condição de professor, de uma mulher negra, uma mulher com deficiência, em uma universidade que não atende às cotas raciais na sua completude, que é uma grande militante e que denuncia essas contradições e a necessidade de que venham a ser alcançadas as ações afirmativas historicamente conquistadas, e que isso tudo conforma essa situação. Não pode ser desconsiderado, não pode ser colocado num segundo plano, né? E bem, se era para se ter tomado uma decisão que ela é inescapável, uma decisão que ela deveria ser obrigatória, ela deveria ter sido feita ao menos há 2 anos atrás. Prático assim para a universidade, se a gente for pensar, quer dizer, vai gerar um ônus, né? Porque perderia uma professora, Uhum. não numa situação que foi feito o concurso, judicializado e embargado, né? O concurso, quer dizer, você não teria, você teria que fazer um outro concurso que é um processo lento que vai exigir, enfim, outro edital, um certo tempo, todo o trâmite que é necessário, sendo que já há uma professora ali, né? Isso Sim. também é um fator que o próprio, por exemplo, departamento pode entender. E, enfim, a qualificação dela, ela vem atuando já há alguns anos, né, no cargo. Então, é é uma visão que também, até desse ponto de vista mais prático, né, Pragmático. Isso. pragmático, é ruim para a universidade, né? E é ruim para a universidade porque, se eventualmente, para além dos responsáveis por isso ficarem nos anais da história da universidade brasileira como aqueles que praticaram um dos atos mais atrozes, né, contra a militância sindical, uma das maiores antissindicalidades da história do nosso país, né, e a gente vai seguir lembrando de quem foram aqueles que praticaram eventualmente esse ato, com toda certeza, né, a UFES também vai ter a sua imagem bastante contaminada com essa medida, porque não vai precisar de muito, né? Uma nova ação judicial vai obrigar a UFES a readmitir a professora Jaciara diante do arbítrio de uma decisão nesse sentido. Mas eu te digo, Vitor, eu tenho muita esperança de que haja uma revisão da posição por parte da administração da universidade. Foi ontem aberto um compromisso de rever a discussão sobre a estabilidade dela em razão do mandato sindical, e eu tenho essa esperança de que tanto o procurador quanto o reitor da universidade entendam que a legalidade aponta que eles não podem exonerá-la por ela ser dirigente sindical. É isso, Gustavo. Vamos seguir acompanhando, né, esse caso, né? A gente vai vendo as mobilizações também, né, que vão dando um caráter político, né? Você tem uma disputa que é jurídica, você como professor sabe muito bem como é que eh, as coisas funcionam, né? A pressão e tal, e que isso vem vindo à tona também, né? E vamos ver qual que vai ser o resultado, né,
querela jurídica aí, que envolve diretamente a UFSC, que é, obviamente, a única universidade pública aqui do Espírito Santo, então tem uma importância muito grande, como você disse, a presidência de uma professora negra sindicalista, né? É um caso muito emblemático, né? Acho que ajuda a debater sobre muitas questões, né, que envolvem aí o acesso ao conhecimento, a produção do conhecimento, né? Então, obrigado pela participação. Você quer comentar algo mais? Eu é que agradeço esse espaço, a possibilidade de interlocução, e que bem, já se fica, o povo negro fica, tenho certeza que a gente vai triunfar nessa luta. Obrigado pelo espaço. É isso, valeu. Vamos Valeu. agora para a nossa agenda cultural. Bom, fim de semana movimentado, né? Aqui no Espírito Santo. Temos dia 20, é dia de São Sebastião, e com isso vem todas as festividades aí do Congo acontecendo. Por exemplo, em Manguinhos, né? Teremos na sexta-feira, Manguinhos na Serra, a descida do mastro com a banda de Congo Jovem de Manguinhos. No sábado, a partir das 19 horas, tem a subida e fincada do mastro com as bandas de Congo, com seguida de shows. No domingo tem shows a partir das 15 horas com os Machuíba e às 17 horas com Macucos, né? Tudo de graça lá no delicioso balneário de Manguinhos. Em Nova Almeida, não muito longe dali, programação começa sexta-feira às 19 horas com a Escondida dos Mastros, a missa e shows. No sábado, dia 20, tem Alvorada com a banda de Congo às 5 da manhã, muito bonito, né? Quem puder comparecer. E às 18 horas do mesmo dia do sábado tem a Puxada do Navio com as bandas de Congo e a banda Estrela dos Artistas, e em seguida shows e a fincada dos Mastros. Na Barra do Jucu, em Vila Velha, outro reduto do Congo, tem a retirada do mastro com a banda de Congo Mestre Alcides, que vai ser no sábado, dia 21, às 16 horas, com concentração a partir das 15 horas, em frente ao ateliê do Kleber Galveias, lá na Barra. E no domingo, a partir das 10 horas, também na Barra do Jucu, entre 10 e 14 horas, vai ter o grupo Chorinho da Vila, tocando no Barra Sunset, o antigo Barra Acústico, bem perto ali da praia. Quem quiser comparecer também, realização do Museu Vivo da Barra do Jucu. Mais longe dali um pouco, da Grande Vitória, mas outro celeiro da cultura popular, que é a Construção da Barra, temos os festejos de São Sebastião e Itaúnas, que é o padroeiro da comunidade, a famosa Vila de Itaúnas. Vamos ter sexta, sábado e domingo diversas atrações com grupos de cultura popular, como Ticumbi, Reis de Boi, Jongo, Capoeira e Alardo. Então, várias apresentações. Quem tiver passando por lá, ou estiver procurando opção de fim de semana, vai acontecer tudo na rua, ali em torno da praça, né? As apresentações da Festa São Sebastião. Vai fechando aí, né, um ciclo de festividades iniciado em dezembro e que agora também culmina numa série de comemorações nessa e nas próximas semanas. Também, agora falando de Vitória, temos o Samba Que Eu Quero Ver, que é um evento que acontece também de forma gratuita. Na sexta-feira, hoje tem 18 horas, roda de conversa sobre carnaval e papel dos blocos de rua. Vai acontecer no Hub ES, que fica na Praça Costa Pereira, pleno, né, centro de Vitória. E a partir das 18 horas acontece também ali perto, né, na Praça Getúlio Vargas, várias atrações, shows como o grupo Jaga Meia, DJ Carola. Vai ter uma homenagem a Débora Sabará e ao Ney Lopes, sendo que o Ney Lopes canta depois também com dos Santos e Kleber Simpatia. E finalizando tem show do Cacique de Ramos, né? Tradição lá do samba do Rio de Janeiro. No sábado, a programação começa cedinho, 9 horas, no Hub ES também, com a palestra sobre samba e carnaval com o grande Ney Lopes, né, que é um nome expressivo do samba carioca e nacional. E terminando a palestra, tem um cortejo com as Madalenas do Jucu, que vai até a Praça Getúlio Vargas. Começa meio-dia a programação musical lá na Getúlio Vargas, com Mulembá, DJ Negana, o Samba das Mulheres, com Elane Vieira, Sol Pessoa e Joana Zanqueta. E ainda tem Clube do Samba e Arlindinho, né, grande sambista, filho do Arlindo Cruz. E aí, para fechar nossa agenda de fim de semana, outra pedida é lá em Vila Velha com o Festival Delírio Tropical, que acontece em Itapuã, também gratuito, a partir das 13 horas de sexta-feira.
tem shows, vai ter Intóxicos, Gastação Infinita, Zé Marrolics e Dona Fran durante a tarde, para quem puder passar a tarde. E à noite, hardcore, né, como Queca de Rato, que começa às 19 horas com a participação da Roberta de Razão, e em seguida a banda Dead Fish, né, duas grandes bandas do hardcore nacional, se apresentando lá. No sábado, a programação começa de manhã, 9h30, com 522, banda de samba. Durante o dia tem ainda Eloá Puri, o Fabrício, a Lani e Samba Soul. E aí já à noite, 19 horas, tem a Gavi e Chá da Índia. Aí no domingo, fechando a primeira semana, né, que no próximo fim de semana também tem Delírio Tropical. 9 horas tem Regional da Nair, com sambinha. Vai ter ainda Rodrigo CX, Bárbara Greco, Chorou Bebel. E 19h30, fechando um pouquinho mais cedo, né, a programação de domingo, com a banda Rasta Clone. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem. Sigam o Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio e também no Instagram. É isso, até a próxima. Sou Vitor Taveira, hoje com apoio técnico do Cauã Elmer no Estúdio 42B. As notícias sobre o Espírito Santo todo dia se acompanha no séculodiario.com.br. Até logo. Porta.